Mais uma vez, a paz do Senhor. Irmãos, se assentem, por gentileza. Eu quero mais uma vez parabenizar esta congregação pelos seus 34 anos de fundação e 24 de reconstrução do novo templo. Mas vamos tentar falar aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração. Talvez eu não fale com a mesma veemência, com a mesma eloquência, com a mesma sabedoria, mas eu tenho certeza que o mesmo Espírito que usa Gesiel Gomes, o mesmo Espírito que usava Rodolfo Beltimini, Mercado Takayama, Morte Cerulo, Pastor Jonas, é o Espírito que está aqui entre nós nesta noite e vai estar falando, ou melhor, já está falando aos nossos corações. Eu quero parabenizar a igreja, não apenas pela festividade, mas também pela escolha do tema. O tema é a igreja buscando, como é que é mesmo? Igreja, busquemos o avivamento que vem pela palavra de Deus. Não existe avivamento sem palavra. Não existe vida cristã sem palavra. Não existe igreja sem palavra, não existe louvor sem palavra, não existe culto sem palavra, não existe avivamento sem a palavra do Senhor nosso Deus estar presente. Como é sabido dos irmãos, ao longo deste ano nós estamos não apenas estudando, mas estamos tentando da melhor maneira possível vivenciar, protagonizar os mesmos milagres, a mesma conduta de vida, a mesma integridade vivida pelos discípulos, pelos apóstolos e pelos irmãos do livro de Atos. Quando nós estudamos o livro de Atos, quando nós reparamos o livro de Atos, quando nós observamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos observar que a igreja primitiva foi uma igreja modelo para todos nós, não apenas para aquela época, mas para todos os séculos, para todas as gerações. E essa igreja, a igreja primitiva, a igreja que nasceu em Jerusalém, depois se expandiu para a Judéia, Samaria e chegou aos confins da terra, passando por Antioquia, passando pela Ásia e chegando até nós, é uma igreja que foi pautada por alguns critérios. Foi pautada por um perfil inigualável, foi pautada por algumas questões que nós, como igreja dos dias atuais, não podemos abrir mão. E é por abrirmos mão de certos requisitos que nós devagarzinho estamos deixando de ser igreja. A igreja está se tornando um grupo social, a igreja está se tornando uma ONG, a igreja está se tornando muitas coisas porque está abandonando alguns critérios, alguns requisitos básicos da vida cristã. Requisitos estes que era muito observado pela igreja primitiva. Requisitos, por exemplo, como a oração. A igreja tem parado de orar, a igreja tem deixado de orar. Inclusive, lendo um certo livro, o autor dele disse que a igreja deixou de ser igreja quando começou a se departamentalizar. O que é que o autor quis dizer? O autor quis dizer o seguinte: quando o pastor da igreja local começou a perceber que a igreja como um todo não evangelizava mais, ele criou uma secretaria de missões. Aí era um grupo da igreja que evangelizava para justificar a existência da igreja, porque na verdade a igreja não evangelizava mais, mas tinha um grupinho de irmãos que evangelizavam. Quando a igreja começou a parar de orar, aí o pastor local criou um círculo de oração, porque um grupo pequeno de irmãs passou a orar para justificar a existência da igreja. Quando a igreja parou de contribuir para a obra social, foi criado a assistência social da igreja, porque um grupo pequeno de irmãos passou a contribuir financeiramente para ajudar as famílias carentes, porque a igreja como um todo parou de contribuir para a ação social. Quando a igreja parou de evangelizar, se criou a Secretaria de Evangelismo. Quando a igreja parou de fazer missões, a igreja criou o Departamento de Missões.
Amados e queridos irmãos, nós lemos no livro de Atos que não era apenas um grupo da igreja que evangelizava, não era apenas um grupo da igreja que orava, não era apenas um grupo da igreja que adorava e louvava a Deus, mas era toda a igreja, toda a igreja orava, toda a igreja evangelizava, toda a igreja contribuía. É por isso que no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, está escrito: e todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram apenas alguns cheios do Espírito Santo, não foi apenas um ciclo de oração cheio do Espírito Santo, não foi apenas um departamento de missões cheio do Espírito Santo, não, foi toda a igreja. As crianças que estavam presentes foram cheias do Espírito, os adolescentes que estavam presentes foram cheios do Espírito, os jovens e as irmãs que estavam presentes foram cheios do Espírito. Já é tempo, meus amados e queridos irmãos, da igreja como um todo sermos cheios do Espírito Santo. Mas, para sermos cheios do Espírito Santo, é necessário que nós viemos a atentar para as mesmas coisas que a igreja primitiva atentava. E se existia algo que deixava a igreja constantemente cheia do Espírito Santo, este algo era a palavra de Deus. Se você observar, no capítulo 1, a igreja estava buscando o enchimento do Espírito. No capítulo 2, a igreja foi cheia do Espírito. Mas no capítulo 3, a igreja continuou sendo cheia. No capítulo 4, lá pelo finalzinho do capítulo, a Bíblia diz que eles, tendo orado, todos foram cheios do Espírito. No capítulo 5, cheios do Espírito. No capítulo 6, na escolha dos diáconos, o grande requisito do diácono é que ele fosse uma pessoa, um obreiro, cheio do Espírito Santo. E assim em todos os capítulos, a igreja era sempre cheia do Espírito. Por que, irmão Roque? Porque o enchimento do Espírito Santo não é apenas um fato, não é apenas um acontecimento, não. É algo constante, é um processo constante na vida da igreja. Se ontem nós éramos cheios do Espírito, existe uma necessidade de hoje continuarmos sendo cheios do Espírito. E Deus quer que amanhã nós continuemos cheios do Espírito Santo até a volta de Jesus. Jesus não vem buscar uma igreja vazia, Jesus vem buscar uma igreja cheia, mas não é cheia de pessoas, não é cheia de obreiros de qualidade, não é cheio de obreiros diplomados, não. Deus, Jesus, vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas para sermos cheios do Espírito, temos que atentar para a palavra de Deus, da mesma forma que a igreja primitiva atentava para a palavra. A palavra era um marco na igreja primitiva. No capítulo 1 eles tinham uma promessa, e a promessa dizia respeito à palavra de Deus, e eles aguardavam o cumprimento da palavra no capítulo 1. No capítulo 2, a palavra se cumpriu. No capítulo 3, os invejosos queriam impedir que a palavra fosse pregada, mas Deus operou milagres, libertou os apóstolos, e no capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, a igreja se encontrava orando, dizendo: Deus, depois dessa perseguição nós te pedimos, dá mais autoridade, mais ousadia para os teus servos, para eles continuarem pregando a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, diz a Bíblia que Jerusalém ficou um alvoroço que só. Em Jerusalém, os enfermos estavam sendo curados. Em Jerusalém, pessoas estavam aceitando a Jesus. Em Jerusalém, pessoas estavam abandonando as antigas práticas e se convertendo ao Evangelho. Isso causou inveja para as autoridades, tanto autoridades civis quanto autoridades religiosas daquela época, daquela região. E a Bíblia diz que mandaram mais uma vez prender os apóstolos. Eles podem prender o corpo físico, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus tem que continuar o seu curso. E a Bíblia diz que uma certa vez o anjo do
o Senhor foi até a prisão, abriu o cárcere, abriu as portas e disse para os apóstolos: agora vocês podem sair, e continuem pregando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, na manhã do dia seguinte, o fofoqueiro chegou para as autoridades e disse assim: sabe os homens que vocês prenderam ontem à noite? Sabemos o que tem. Hoje eles estão no templo e estão ensinando a palavra, estão pregando a palavra. A palavra de Deus era a coisa mais importante para a igreja primitiva. No capítulo 6, houve uma contenda entre gregos e judeus, porque as suas viúvas, as viúvas dos gregos, eram desprezadas, e ficou aquela confusão. Por que as viúvas dos judeus, elas possuem mais regalias, mais privilégios, e as viúvas dos gregos não possuem tais privilégios? Os apóstolos fizeram uma reunião e disseram assim: vamos eleger diáconos para cuidar dessa parte, porque nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pastor de igreja não pode abandonar a palavra, obreiro não pode abandonar a palavra, pregador nem se fala, não pode abandonar a palavra, a igreja não pode abandonar a palavra. Hoje em dia nós passamos horas e horas no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no computador, na televisão, na novela, e não passamos muito tempo na palavra. Aquilo que nós fazemos com o nosso tempo é aquilo que nós vamos ter no futuro. Se você usa o seu tempo para ficar muito tempo no Facebook, na internet, saiba que você vai ter uma vida minguada, uma vida sem vida. Agora, se você usar o seu tempo para se debruçar na palavra, você vai ter um crente cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder, cheio da virtude do Espírito de Deus, porque a palavra que convence, a palavra que fortalece, é a palavra que renova, e é a palavra que está sendo pregada nesta noite, é ela que faz de nós sermos crentes melhores a cada dia. Mas deixe-me falar que no capítulo 7 de Atos, a Bíblia diz que o primeiro diácono começou a pregar a palavra, e ele pregou com autoridade, e os invejosos não resistiram à autoridade com a qual ele pregara a palavra de Deus, e ele morreu por causa da palavra. No capítulo 8 diz a Bíblia que uma grande perseguição se levantou, mas onde ia um cristão, eles iam pregando a palavra, eles pregavam a palavra. Para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, tinha sempre um crente pregando a palavra, e a palavra era: Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta. Eles não inventaram nada novo, não era teoria, nem filosofia, nem teologia da prosperidade, não era teoria da confissão positiva, não é nada disso, era só a palavra genuína, era só a palavra pura. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Foi essa palavra que começou a ser pregada no Brasil, e foi essa palavra que provocou este grande movimento que virou uma denominação chamada Assembleia de Deus, e hoje nós estamos aqui, cheios da graça e cheios do poder de Deus, por causa da palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, o poder da palavra foi tão forte, mas tão forte, que no capítulo 9, Paulo ia a caminho de Damasco, e diz a Bíblia que ele ouviu uma voz e viu uma luz, e era o Filho de Deus se apresentando para ele, perguntando: Paulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas deixa eu falar um segredo para os irmãos. Aquelas pessoas que estavam com Paulo, eles não viram a luz, é o que diz o texto bíblico. Em compensação, eles ouviram a voz. Eles ouviram a palavra. Para encurtar a história, quando Ananias chega até a presença de Paulo, Ananias diz assim: irmão Paulo, aleluia, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, ele falou comigo, e ele me mandou aqui para que eu orasse por você, para que você seja cheio do Espírito Santo, aleluia. E Deus falou que há de te mostrar o quanto você deve padecer pelo nome do Senhor e pela sua palavra. Paulo, Deus vai te usar para ser o representante dele diante dos príncipes, diante dos reis, diante das autoridades
filosofia, não pregue a sabedoria humana, pregue a palavra, Paulo, porque é a palavra quem convence, é a palavra quem transforma, e foi essa palavra que transformou a vida de Saulo em Paulo, para a glória do nome do Senhor. No capítulo 10, irmãos, Pedro chegou na casa de Cornélio para encurtar também a história, depois de ter recebido uma revelação de Deus, e a Bíblia diz que Pedro se propôs a fazer não outra coisa, senão pregar a palavra. E Pedro começou a pregar. O Senhor Jesus foi profetizado lá na época desde Abraão e passou por Davi, e Pedro está pregando, Pedro está abrindo as Escrituras, e quando as pessoas ouviram a palavra, diz a Bíblia que antes do apelo, antes do final do culto, antes da bênção apostólica, o Espírito de Deus desceu sobre aquelas 45 pessoas que estavam reunidas. Mas o que é que estava acontecendo? Era o poder da palavra. A palavra foi pregada com sinceridade, a palavra foi pregada com autoridade, e o Espírito de Deus desceu sobre a vida daquelas pessoas. Se nesta noite você quiser ser cheio do Espírito, não espere do pastor, não espere do dirigente, não espere do pregador, não espere do missionário, espere apenas da palavra. Começa na glória, começa a se ligar na presença do Senhor, e a palavra vai fazer uma revolução na tua vida, uma revolução no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos no capítulo 12, 11, 12, quando Paulo e Barnabé chegam a Antioquia, e eles observam que a graça de Deus era abundante ali naquela cidade, e eles começam a pregar a palavra, Passaram pelo menos 1 ano e 8 meses, e a Bíblia diz que de repente, tendo eles orado e jejuado, o Espírito Santo disse assim: apartai-me a Barnabé e a Paulo para uma obra que eu os tenho separado. Aleluia. Agora Paulo e Barnabé estavam designados por Deus para sair dali do ambiente de Antioquia e sair pela Europa, sair por outras regiões, para fazer somente uma coisa: pregar a palavra do Senhor nosso Deus. E no capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 14, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo. Em todas as cidades que Paulo chegava, ele pregava a palavra. No capítulo 15, nós temos o primeiro concílio em Jerusalém, e os discípulos disseram: olha Paulo, olha Barnabé, pode continuar pregando a palavra, porque Deus é com vocês. No capítulo 16, 17, 18, Paulo vai para a sua segunda viagem missionária e continua pregando a palavra. No capítulo 19 e 20, Paulo vai para a terceira viagem e continua pregando a palavra. A partir do capítulo 21, Paulo entra no processo de prisão, mas mesmo preso, ele continua pregando a palavra do Senhor. Aí quando a gente vai desfolhando todos os demais capítulos do livro de Atos, a gente chega lá no último capítulo, capítulo 28, e a gente chega no último versículo, e o último versículo diz assim: e Paulo estava preso em prisão domiciliar, mas ele continuava pregando a palavra com toda a liberdade, com toda a liberalidade. A palavra não deixava de ser pregada para a glória do nome do Senhor. E deixe-me dizer uma coisa nesta noite: o livro de Atos dos Apóstolos ainda não se encerrou. O livro de Atos dos Apóstolos ainda está em aberto, pois eu e você, nos dias de hoje, fazemos parte do capítulo 29 do livro de Atos. No capítulo 28, Paulo pregava a palavra com liberdade, mas no capítulo 29, o Evangelho cruzou as fronteiras. O Evangelho chegou até a América Central, até a América do Sul. O Evangelho chegou até o Brasil. O Evangelho chegou na Bahia. O Evangelho chegou em Belém. O Evangelho chegou no Rio de Janeiro. O Evangelho chegou aqui na Papuna. O Evangelho chegou aqui entre nós nesta noite. E a palavra continua sendo pregada. Deus ainda está procurando homens e mulheres comprometidos com a palavra. Quando a igreja abraça a palavra,
vive a palavra, quando a igreja se alimenta com a palavra, Deus manda um genuíno avivamento para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento sem palavra não é avivamento. Avivamento sem palavra é movimento. Igreja. Mas movimento tem início, meio e fim. O propósito de Deus é que a igreja não viva apenas um movimento. O propósito de Deus é que a igreja viva um genuíno, verdadeiro e constante avivamento. Um avivamento que tenha começo, mas também tenha constância e não tenha fim. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai buscar uma igreja avivada através da sua palavra. Todas as vezes que Israel, por exemplo, fugia da palavra, eles eram massacrados pelos seus inimigos. Eles se esqueciam que a formação da sua nação em todos os aspectos foi através da palavra. Foi a própria mão de Deus, foi o próprio dedo de Deus quem ditou todos os costumes, todas as regras, todas as leis, todos os mandamentos. Então, quando eles se voltavam para a palavra, eles tinham vitória. Quando eles abandonavam a palavra, eles eram derrotados. Quando eles se voltavam para a palavra, eles tinham mantimento, eles tinham prosperidade. Quando eles abandonavam a palavra, eles passavam por sequidão, por escassez e por necessidades. Quando eles se voltavam para a palavra, eles tinham avivamento espiritual. Mas quando eles abandonavam a palavra, eles tinham frieza, mornidão e apostasia espiritual. Que nós venhamos a aprender com o povo de Israel que a palavra é tudo para que a igreja permaneça avivada na presença do Senhor. Num certo tempo, num certo momento do povo de Israel, a Bíblia diz que Josias, o rei Josias, com pelo menos 22 ou 23 anos, mandou fazer uma reforma no templo. E quando os sacerdotes e os administradores foram fazer a reforma, eles entraram em cada cômodo do templo. E em um determinado cômodo era o lugar onde se guardava as ofertas que foram juntadas ao longo de anos para que o templo fosse reformado. Então o rei mandou que tirasse aquelas ofertas e levasse para outro lugar para comprar. Se fosse nos dias de hoje, seria levar para a casa de material de construção para comprar o material para fazer a reforma. E eles foram tirando sacos e mais sacos de ofertas. De repente, o que eles acharam embaixo das ofertas? O livro da lei. Isso me dá a entender que o povo da época de Josias, ou antes de Josias, colocaram as ofertas acima da palavra. Priorizaram mais o vil metal do que a própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote deu o livro da lei para os enviados do rei, e eles chegaram lá e disseram: rei, achamos o livro da lei perdido dentro da igreja. A palavra perdida dentro da casa do Senhor. Muitas vezes nós temos tudo na casa do Senhor, mas falta a palavra. Irmãos, diz a Bíblia que Josias convoca uma grande reunião com os levitas e sacerdotes e manda que eles ficassem espalhados no meio do povo e ensinassem a palavra e lessem a palavra. E diz a palavra do Senhor que quando o povo foi inteirado acerca da vontade de Deus através da sua palavra, um grande avivamento se iniciou na época de Josias, porque eles acharam o livro da
lei. Irmãos, também está chegando a hora de nós acharmos o livro da lei, de nós acharmos o livro perdido, o tesouro escondido, que é a palavra do Senhor nosso Deus, porque somente através da valorização da palavra é que nós teremos vitória, é que nós teremos uma igreja avivada, é que nós teremos uma igreja santa para a glória do nome do Senhor. Passaram-se os anos, os irmãos se lembram que Israel foi totalmente exterminado por Nabucodonosor e as demais nações que se seguiram. Mas chegou uma época que Deus levantou Zorobabel, depois Deus levantou Esdras, depois Deus levanta Neemias e reconstrói os muros, e reconstrói o templo, e agora depois dos muros e do templo reconstruído, a Bíblia diz que Neemias e Esdras se reúnem e constroem um púlpito e dizem assim: bem, agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Ficaram de manhã até meio-dia lendo a palavra, louvando ao Senhor, lendo a palavra e orando a Deus, lendo a palavra e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, o avivamento começou, porque não adianta o muro estar reconstruído, não adianta o templo estar reconstruído, se o nosso coração não está reconstruído pela palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor é a nossa base. Sem palavra não adianta absolutamente nada. Eu vou terminar, que as horas já são avançadas, mas eu quero lembrar os irmãos que Jesus, no início do seu ministério, reuniu os discípulos e mesmo do monte ele discursou um grande sermão. E esse sermão, inclusive, é conhecido como o Sermão da Montanha. E ele falou sobre todos os ritos da lei. E Jesus sempre dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. E Jesus queria dizer com aquilo que ele, Jesus, tinha autoridade acima da lei. A palavra dele tinha autoridade acima da lei de Moisés. Mas no final do seu discurso ele disse assim: se alguém ouve as minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa na areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, ela caiu e foi grande a sua ruína. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Neste contexto que Jesus falou, a rocha é a palavra. Quem constrói a sua vida espiritual baseado na palavra, disse Jesus, vai descer a chuva, perigo que vem de cima. Vai assoprar o vento, o perigo que vem dos lados. Vai correr os rios, o perigo que vem de baixo. Vão combater a casa, mas nessa casa não vai ter botelha. Nessa casa não vai ter infiltração. Nessa casa as paredes não vão cair. Nessa casa as colunas não vão se ruir. Às vezes, irmãos, a gente quer construir a nossa vida espiritual baseado naquele cantor que a gente viu cantar aquele hino bonito, a gente só vem cantando aquele hino, porque a gente acha aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas vida cristã não é só cantar o hino do cantor famoso. Não, a gente às vezes quer construir a nossa vida espiritual baseado nas palavras daquele pregador, aquele da televisão, aquele pastor que está em mais não sei quantos países, aquilo que é homem de Deus, aquelas palavras. Eu gosto de todo o sábado ouvir o programa, mas vida espiritual não é só isso. Aliás, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, se não me
Senhor falou assim para João: bem-aventurado, como é que é mesmo? Bem-aventurado aquele que lê, mas não é só ler, e aquele que ouve as palavras, mas também não é só ler, não é só ouvir. Aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Não adianta só ler, não adianta só ouvir. Tem que guardar, tem que praticar, tem que amar, tem que querer, tem que viver, tem que se alimentar, tem que conviver com a palavra. Foi por isso que Deus disse para Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, pois fazendo assim, aleluia, prosperará em todos os teus caminhos. A palavra não é apenas para ser lida, não é apenas para ser meditada, mas é para ser praticada. Foi por isso que Jesus disse: vai vir perigo de cima, vai vir perigo dos lados, vai vir perigo de baixo, vai combater a casa da sua vida espiritual, mas ela não vai cair se ela estiver firmada na palavra do Senhor nosso Deus. O cantor famoso pode até cair, o pregador e o pastor famoso podem até cair, mas você vai continuar firme na palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu fecho minha Bíblia, me lembrando que uma certa vez os discípulos trabalharam a noite toda e nada apanharam. Os pescadores, Jesus se aproxima deles, lança rio daquele lado ali. Aí eles disseram: Senhor, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Aleluia. Quando eles dizem sobre a tua palavra, me dá a impressão que a palavra é a base. Se Jesus falou, se a palavra garante, você pode fazer a obra que Deus vai testificar, que o Espírito de Deus vai testificar, porque onde tem palavra, tem avivamento espiritual. Foi por isso que Abacuque disse: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Depois que ele ouviu a palavra e teve temor, aí ele disse assim: aviva a tua obra. Abacuque sabia que avivamento só vinha depois da palavra. Sem palavra não tem avivamento, sem palavra não tem glória, sem palavra não tem vida espiritual, sem palavra não tem prosperidade, sem palavra não tem adoração, sem palavra não tem louvor, sem palavra não tem igreja, sem palavra não tem culto. Então, irmãos, é tempo de nós abraçarmos a palavra, nos alimentarmos com a palavra, vivermos a palavra, amarmos a palavra e, acima de tudo, praticarmos a palavra, pois eu repito, o avivamento só virá depois da palavra. Escatologicamente falando, a gente sabe que Jesus virá em uma época de apostasia espiritual. Jesus virá numa época em que as pessoas estarão abandonando a fé, abandonando a palavra, mas eu e você não precisamos de fazer parte dessa estatística negativa, porque Jesus não vai levar o apóstata, Jesus não vai levar aquele que abandonou a palavra. Se a Bíblia diz que ele virá nesse período de apostasia, então eu sou obrigado a crer que quando ele vier, ele vai arrebatar um povo diferente. Ele não vai arrebatar um povo apóstata, ele não vai arrebatar um povo frio, ele vai arrebatar um povo cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder. Jesus vai arrebatar uma igreja avivada pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.